Comprei uma casa de 380 mil reais para o meu filho, e ele me mandou não pisar na casa dele no Natal. Meu nome é Fernando Bagatini. Tenho 59 anos e moro em Curitiba, no bairro Boqueirão, em um apartamento alugado de 2 quartos. Sou mecânico aposentado, filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil, sem nada além de sonhos e disposição para trabalhar. Meu pai, que Deus o tenha, sempre dizia: Fernando, homem de verdade se mede pelo que ele constrói com as próprias mãos e pelo que ele deixa para os filhos. Levei essas palavras a sério a vida inteira. Comecei a trabalhar aos 14 anos como ajudante em uma oficina mecânica no centro de Curitiba. Aprendi tudo sobre motores, freios, suspensão. Meu patrão, seu Orlando, era um homem duro, mas justo. Foi ele quem me ensinou que trabalho bem feito não tem pressa, tem capricho. Aos 25 anos, juntei cada centavo que ganhei e abri minha própria oficina. Era pequena, num galpão alugado no Boqueirão, mas era minha. Coloquei o nome de Oficina Bagatini, Consertos com Honestidade. E foi assim que vivi durante 34 anos. Casei com Helena quando tinha 27. Ela era filha de um açougueiro do bairro, uma moça simples, de sorriso fácil e coração enorme. Nos conhecemos na festa da paróquia da comunidade italiana, dançamos a noite inteira e 3 meses depois estávamos casados na igreja. Helena me deu o maior presente da minha vida. Nosso filho Lucas. Lucas nasceu em 1992, num dia frio de junho. Quando segurei ele pela primeira vez, aquele bebezinho pequenininho nos meus braços, jurei que faria de tudo para que ele tivesse uma vida melhor que a minha. Que ele não precisasse sujar as mãos de graxa, que estudasse, que tivesse oportunidades. E cumpri essa promessa. Trabalhei de sol a sol, sábados, domingos, feriados. Cada carro que entrava na oficina era tratado como se fosse meu. Construí uma reputação sólida no bairro. As pessoas vinham de longe, porque sabiam que na oficina Bagatini o serviço era honesto e bem feito. Helena cuidava de Lucas durante o dia, e à noite fazia costuras para fora para ajudar nas despesas. Nunca reclamou. Dizia que estávamos construindo um futuro. Lucas cresceu vendo o pai chegar em casa sujo de graxa, cansado, mas sempre com um sorriso. Eu ajudava ele com a lição de casa, mesmo com minhas mãos calejadas segurando o lápis com dificuldade. Ia às reuniões da escola, aos joguinhos de futebol dele nos finais de semana. Quando Lucas entrou na faculdade de administração, foi o dia mais orgulhoso da minha vida. Ele era o primeiro da família Bagatini a cursar uma universidade. Paguei cada mensalidade no suor do rosto. Vendia peças usadas, fazia bicos aos domingos, economizava em tudo. Helena fazia marmita para Lucas levar para a faculdade, porque restaurante universitário era caro. Lucas se formou aos 23 anos. Conseguiu um emprego bom em uma empresa de logística. Estava construindo a vida dele, e eu me sentia realizado. Mas então, há 5 anos, Helena adoeceu. Foi rápido. Câncer de pâncreas. Em 6 meses, ela se foi. Perdi minha companheira, minha melhor amiga, a mãe do meu filho. Lucas sofreu muito também. Ficou ao meu lado durante o velório, o enterro, os primeiros meses difíceis. Eu achei que aquilo nos aproximaria ainda mais. E por um tempo, aproximou. Mas então, 2 anos depois da morte de Helena, Lucas conheceu Bruna. Bruna Schultz era uma moça bonita, sempre bem vestida, que trabalhava no setor de marketing de uma empresa grande. Vinha de uma família de classe média alta do bairro Ecoville. Quando Lucas me apresentou ela, percebi na hora o olhar que ela me lançou. Um olhar que avaliava, que media, que julgava. Muito prazer, seu Fernando, disse ela, apertando minha mão de forma rápida, quase com nojo da graxa que ainda estava sob minhas unhas, mesmo depois de eu ter esfregado por meia hora. Tentei gostar dela. Realmente tentei, mas havia uma frieza nela que me incomodava. O namoro foi rápido. Em 1 ano, eles estavam noivos. Lucas parecia feliz. Então engoli minhas reservas e dei minha bênção. O casamento foi em um salão elegante, com mais de 200 convidados. A maioria eram amigos e parentes de Bruna. Eu conhecia talvez 20 pessoas ali. Me senti deslocado no meu próprio terno alugado, vendo aquela gente toda bem vestida, falando de assuntos que eu não entendia. Mas estava feliz por Lucas.
Depois do casamento, eles alugaram um apartamento pequeno no Santa Felicidade. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Lucas sempre tinha uma desculpa: trabalho, compromisso com os sogros, viagem de fim de semana. Foi então que tive a ideia. Eu tinha, além da oficina, um terreno que tinha comprado anos atrás em Pinhais, município vizinho de Curitiba. Tinha sido um investimento que fiz com Helena pensando no futuro. O terreno se valorizou bastante com o tempo. Pensei, se eu vender a oficina e o terreno, consigo comprar uma casa para o Lucas, uma casa de verdade, num bairro bom. Assim ele vai ter segurança, vai poder construir uma família. Conversei com seu Mário, meu melhor amigo desde a juventude. Ele é dono de uma mercearia aqui no bairro, um homem sábio e direto. Fernando, você tem certeza disso? Isso é tudo que você tem. Tenho. É pro meu filho, Mário. É o que a Helena gostaria. E você? Vai viver de quê? Tenho minha aposentadoria. É pouco, mas dá para pagar um aluguel modesto e viver. Não preciso de muito. Mário balançou a cabeça preocupado, mas não tentou me convencer do contrário. Ele sabia que quando eu tomava uma decisão, não voltava atrás. Se você já fez sacrifícios pelos seus filhos, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. E se inscreva no canal para acompanhar o que aconteceu depois dessa decisão que mudou tudo. Coloquei a oficina à venda. Foi difícil. Aquele lugar tinha mais de 30 anos da minha vida, do meu suor, das minhas lágrimas. Mas pensava em Lucas, e isso me dava forças. Consegui vender por um valor justo. Juntei com o dinheiro da venda do terreno e cheguei aos 380 mil reais. Foi quando encontrei a casa perfeita. 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, churrasqueira, quintal. Ficava no bairro Água Verde, um bairro bom, arborizado, seguro. Era exatamente o tipo de lugar que eu sempre quis dar para minha família. Comprei a casa. Coloquei no meu nome por enquanto, pensando em transferir depois para o Lucas, quando juntasse dinheiro para pagar os custos de cartório e impostos. Marquei um almoço com Lucas e Bruna para dar a notícia. Era um domingo de setembro, e eles vieram ao meu apartamento. Preparei uma massa ao molho, receita da minha mãe, e um frango assado. Bruna mexeu na comida com o garfo, comendo pouco, com uma expressão de educada tolerância. Depois do almoço, abri o envelope com as fotos da casa e os documentos. Lucas, Bruna, eu tenho uma surpresa para vocês. Mostrei as fotos. Os olhos de Lucas se arregalaram. Pai, que casa linda. De quem é? É de vocês. Silêncio. Como assim? Perguntou Bruna, pegando as fotos. Eu comprei essa casa para vocês, como presente. Lucas ficou pálido. Pai, você comprou uma casa? Como? Com que dinheiro? Vendi a oficina e o terreno de Pinhais. Juntei tudo e comprei. 380 mil reais. Está tudo quitado. É de vocês. Lucas se levantou, caminhou até a janela, passou a mão no rosto. Pai, você vendeu a oficina? Aquilo era sua vida. Era. Mas agora minha vida é garantir que você tenha um futuro seguro. É isso que pais fazem, filho. Bruna olhava as fotos com um brilho nos olhos. Fernando, isso é muito generoso. Quando vocês podem ir ver a casa? Lucas voltou, me abraçou forte. Pai, eu não sei o que dizer. Obrigado. Muito obrigado. Naquele momento, senti que tudo tinha valido a pena. 2 semanas depois, eles se mudaram. Contrataram uma empresa de mudanças, compraram móveis novos, decoraram tudo com um gosto moderno que eu não entendia muito bem, mas que era bonito. Fui visitar a casa no primeiro fim de semana depois da mudança. Levei um vinho e um bolo que Dona Teresa, minha vizinha, tinha feito. Bruna me recebeu na porta. Oi, Fernando. Entre. A casa estava impecável, tudo no lugar, tudo combinando. Mas havia algo frio nela. Não tinha vida. Onde está o Lucas? Está no quarto resolvendo umas coisas do trabalho. Senta aí, ele já vem. Sentei no sofá branco imaculado, com medo de sujar. Lucas apareceu 10 minutos depois, de chinelo e bermuda, com o celular na mão. Oi, pai, desculpa a demora. Conversamos sobre amenidades. Ele me mostrou a casa, o quintal, a churrasqueira. Mas havia uma distância, como se ele estivesse cumprindo uma obrigação. Fiquei por 1 hora, tomei um café e fui embora. Nos meses seguintes, as visitas foram ficando cada vez mais raras. Eu ligava, marcava de ir lá, e sempre tinha uma desculpa. Reforma, visita dos sogros, viagem. Quando eu sugeria que eles viessem me visitar,
A resposta era a mesma. Estamos com a agenda cheia, pai. Outro dia a gente vai. Comecei a perceber que algo estava errado, mas não queria acreditar, até que chegou dezembro. Dezembro sempre foi meu mês favorito. Helena enfeitava a casa inteira, fazia rabanada, peru, farofa. O cheiro de Natal enchia nosso lar. Desde que ela morreu, o Natal ficou difícil, mas Lucas sempre passava comigo. Era nossa tradição. No dia 15 de dezembro, liguei para ele, animado. Lucas, filho, tudo bem? Oi, pai. Tudo sim. Eu estava pensando no Natal. Podemos fazer lá em casa, na sua casa nova. Eu levo a ceia, a gente convida o seu Mário, a dona Teresa. Houve um silêncio do outro lado. Pai, sobre isso. Deixa eu te passar para a Bruna. Meu estômago se apertou. Alô, Fernando. A voz dela era fria. Oi, Bruna. Eu estava combinando o Natal com o Lucas. Então, Fernando. Esse ano a gente decidiu passar o Natal só nós dois. É importante criar tradições de casal, sabe? Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. Mas é Natal. É família. A gente é família agora, Fernando. Eu e o Lucas. A gente precisa desse momento. Bruna, por favor. É só um dia. Eu não vou atrapalhar. Olha, não vou discutir isso. Já está decidido. Ouvi Lucas falar algo ao fundo. Bruna passou o telefone para ele. Pai. A voz dele estava tensa. Filho, por favor. Não faz isso comigo. Pai. É melhor você não vir esse ano. A gente precisa de espaço. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Espaço? Lucas, eu sou seu pai. Comprei essa casa para você. Eu sei, pai. E eu sou grato, mas eu preciso que você entenda. A gente precisa viver nossa vida. E eu não faço parte da sua vida? Silêncio. Pai, não complica. A gente se vê depois do Natal. Lucas. Ele desligou. Fiquei ali parado no meio da sala do meu apartamento alugado, segurando o telefone sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu filho, o menino que eu criei, que eu dei tudo, tinha acabado de me expulsar do Natal. Do Natal na casa que eu comprei para ele. Sentei no sofá e, pela primeira vez desde o funeral de Helena, chorei como uma criança. Os dias que antecederam o Natal foram os mais longos da minha vida. Tentei ligar para Lucas 2 vezes. Na primeira, ele não atendeu. Na segunda, atendeu rápido e disse: Pai, estou ocupado. A gente conversa depois. E desligou. Seu Mário percebeu que algo estava errado. Ele me conhece há 40 anos, sabe ler meu rosto melhor do que ninguém. Fernando, o que houve? Estávamos na mercearia dele, uma tarde de quinta-feira. Eu tinha ido comprar pão e café, mas na verdade só queria companhia. Contei tudo. A ligação, a frieza de Bruna, a rejeição de Lucas. Mário ficou vermelho de raiva. Esse moleque está louco? Você deu uma casa de 380 mil para ele e agora ele te expulsa do Natal? Não fala assim do meu filho, Mário. Fernando, acorda. Esse menino está sendo manipulado por aquela mulher e você está deixando. O que eu posso fazer? Ele é adulto, fez a escolha dele. E você vai aceitar isso? Vai passar o Natal sozinho enquanto ele faz festa na casa que você pagou? Não respondi, porque não tinha resposta. Mário suspirou, colocou a mão no meu ombro. Olha, no dia de Natal você vem almoçar aqui comigo e com a Joana. Não vou deixar você sozinho. Joana era a filha de Mário, uma moça boa que sempre me tratou com carinho. Obrigado, Mário, mas eu vou ficar bem. Fernando, eu preciso de um tempo sozinho, para pensar. Na véspera de Natal, Dona Teresa bateu na minha porta. Ela morava no apartamento ao lado. Uma senhora viúva de 62 anos, sempre alegre, sempre cozinhando alguma coisa. Fernando, eu fiz rabanada. Trouxe um pouco para você. Obrigado, Dona Teresa. A senhora não precisava. Claro que precisava. Você vai passar o Natal com o Lucas? Desviei o olhar. Não, ele vai passar só com a esposa esse ano. Ela franziu a testa. Só com a esposa? E você? Vou ficar aqui mesmo. De jeito nenhum, você vem jantar comigo amanhã. Eu faço um peru, a gente... Dona Teresa, a senhora é muito gentil, mas eu preciso ficar sozinho. Por favor, entenda. Ela segurou minha mão, os olhos cheios de pena. Fernando, você é um homem bom demais para esse mundo. Quando ela foi embora, sentei na sala vazia e olhei para o pequeno pinheirinho de plástico que tinha montado em cima da estante. Helena sempre fazia questão de enfeitar a casa toda. Agora, tudo que eu tinha era aquele pinheirinho patético. No dia de Natal, acordei cedo. O apartamento estava silencioso.
Lá fora, ouvia o barulho das famílias se arrumando, crianças rindo, carros saindo para as ceias. Fiz um café simples, comi um pão com manteiga, liguei a televisão. Passava um filme de Natal. Desliguei. Peguei a Bíblia que Helena tinha me dado anos atrás. Abri em uma página aleatória e li: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Fechei o livro. Às 11 da manhã não aguentei mais. Peguei o celular e entrei no Facebook. Não costumo mexer muito em redes sociais, mas tinha criado uma conta há alguns anos para acompanhar as fotos de Lucas. Entrei no perfil dele. E o que vi me partiu o coração. Fotos. Várias fotos. Lucas e Bruna na casa, minha casa, enfeitada com luzes de Natal caras, uma árvore enorme cheia de presentes embaixo. Tinha gente, muita gente, amigos bem vestidos, taças de vinho na mão, sorrisos largos, uma mesa farta. Peru, tender, saladas sofisticadas, sobremesas de confeitaria cara. E no meio de tudo, Lucas e Bruna, abraçados, felizes, tirando selfies. A legenda de uma das fotos dizia: Nosso primeiro Natal na nossa casa, cercados de pessoas queridas. Gratidão. Pessoas queridas. Eu não estava lá. Eu que tinha vendido tudo para dar aquela casa a ele, não era uma pessoa querida. Senti uma dor no peito tão forte que pensei que estava tendo um infarto. Larguei o celular, fui até o banheiro e vomitei. Depois, sentei no chão frio do banheiro e chorei. Chorei pela humilhação, pela ingratidão, pela sensação de que tudo que eu tinha feito na vida não valia nada. Helena, sussurrei. O que eu fiz de errado? Onde eu errei com nosso filho? Fiquei ali, no chão. Por quanto tempo, não sei. Quando finalmente me levantei, lavei o rosto. Olhei no espelho. Vi um homem velho, cansado, de olhos vermelhos. Um homem que tinha dado tudo e ficado sem nada. O resto do dia foi um borrão. Assisti televisão sem prestar atenção. Comi a rabanada que Dona Teresa tinha trazido. Tentei dormir cedo, mas não consegui. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os fogos de artifício lá fora, as famílias comemorando, e eu, sozinho. No dia seguinte, 26 de dezembro, seu Mário apareceu na minha porta de manhã cedo. Eu sabia que você ia ficar sozinho, teimoso. Mário, cala a boca e vem tomar café comigo. Fomos até a mercearia. Ele fechou a porta, colocou a placa de fechado e nós sentamos nos fundos onde ele tem uma mesinha e uma cafeteira velha. Conta tudo. Contei. Mostrei as fotos no celular. Mário ficou cada vez mais vermelho. Esse moleque é um ingrato. Um moleque mimado e ingrato. Ele é meu filho, Mário. E daí? Isso não dá direito de tratar você como lixo. O que eu faço? Eu só queria ter meu filho de volta. Mário respirou fundo, tentando se acalmar. Fernando, você precisa de conselho espiritual. Vai falar com o padre Giovanni. Padre Giovanni era o padre da igreja Nossa Senhora do Carmo, a igreja da comunidade italiana do bairro. Ele era italiano naturalizado, um homem sábio e direto, que conhecia minha família há décadas. Não sei, Mário. Vai, confia em mim. No dia seguinte fui até a igreja. Padre Giovanni estava no jardim regando as plantas. Fernando, que surpresa boa. Feliz Natal. Feliz Natal, padre. Ele me olhou e percebeu na hora que algo estava errado. Vem, vamos conversar. Entramos na sacristia. Sentamos em 2 cadeiras velhas de madeira. E eu contei tudo. Desde a compra da casa até o Natal solitário. Padre Giovanni me ouviu em silêncio, com aquela paciência que só homens de Deus têm. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento, pensando. Fernando, posso te fazer uma pergunta? Claro, padre. Por que você comprou aquela casa? Fiquei confuso. Para dar para o meu filho, para garantir o futuro dele. E você? O que garantiu para você? Eu tenho minha aposentadoria. Eu fico bem. Fica? Morando num apartamento alugado, sem nada guardado para a velhice, sem segurança? Mas o Lucas... Fernando, me escuta bem. Você é um homem bom, um pai dedicado, mas você cometeu um erro. Senti um aperto no peito. Que erro? Você deu tudo e esqueceu de se valorizar. Você se anulou achando que isso era amor. Mas amor de verdade não se anula. Amor de verdade se respeita. Mas a Bíblia não diz que devemos dar tudo pelos nossos filhos. A Bíblia diz para amarmos nossos filhos, para cuidarmos deles, para ensiná-los, mas não diz para nos destruirmos por eles. Deus quer que tenhamos dignidade.
Aquela palavra ecoou dentro de mim. Dignidade. O que eu faço, padre? Primeiro você ora, pede a Deus sabedoria. Segundo, você para de aceitar migalhas. Você é pai, não é cachorro. Terceiro, você se valoriza, porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Saí da igreja com a cabeça fervilhando. Dignidade e valor próprio. Será que eu tinha perdido isso no meio do caminho? Nos dias seguintes, fiquei em casa, pensando, orando, tentando entender. Lucas não ligou. Nenhuma mensagem. Foi seu Mário quem me trouxe a notícia. Fernando, você viu o que a Bruna postou? Não. O quê? Ele me mostrou o celular dele. Era uma foto de Bruna em uma loja de roupas de luxo, segurando várias sacolas. A legenda. Começando o ano renovando o guarda-roupa. A casa nova merece looks novos. Senti uma raiva surda. Ela estava gastando, ostentando, enquanto eu tinha vendido tudo. Fernando, você precisa fazer alguma coisa. O que, Mário? O que eu posso fazer? Não sei, mas não pode deixar assim. Voltei para casa e, pela primeira vez em semanas, senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era raiva, era indignação. E uma decisão começava a tomar forma na minha mente. Janeiro chegou com o calor intenso típico de Curitiba no verão. As temperaturas passavam dos 30 graus, e o apartamento sem ar-condicionado se tornava um forno durante o dia. Passei as 2 primeiras semanas do ano tentando retomar uma rotina. Acordava cedo, fazia café, caminhava pela praça do bairro, voltava, assistia televisão, dormia cedo. Uma vida vazia, mas era o que eu tinha. Lucas não dava sinal de vida. Tentei ligar 3 vezes. Nas 3, caiu na caixa postal. Mandei mensagens. Filho, tudo bem? Estou preocupado. Sem resposta. Lucas, podemos conversar? Visualizado, sem resposta. Filho, pelo menos me disse está tudo bem. Nada. Dona Teresa percebia meu estado. Fernando, você está emagrecendo. Não está se alimentando direito. Estou sem fome, Dona Teresa. Isso não é desculpa. Vem cá, vou fazer um macarrão para você. Comia por educação, mas a comida não tinha gosto. Foi num sábado, no início de fevereiro, que tudo mudou. Eu estava na mercearia do Mário quando entrou o seu Alberto, um conhecido do bairro que trabalhava como advogado há mais de 30 anos. Fernando, quanto tempo? Seu Alberto, tudo bem? Conversamos sobre amenidades. Mário aproveitou e puxou o assunto. Alberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa compra um imóvel, mas não transfere a escritura, de quem é a casa? De quem está no documento? Se a escritura está em nome de uma pessoa, juridicamente a casa é dela, independente de quem more lá. Meu coração disparou. Mesmo se foi dado de presente, se não houve transferência oficial de propriedade, sim, a casa continua sendo de quem está na escritura. Olhei para Mário. Ele olhou para mim. Fernando, você transferiu a casa para o Lucas? Perguntou Mário. Não, eu ia fazer, mas estava esperando juntar dinheiro para os custos de cartório. É caro. Seu Alberto me olhou com atenção. Você comprou uma casa e não transferiu? Comprei para o meu filho, mas nunca fiz a transferência oficial. Então a casa ainda está no seu nome? Está. Quer dizer que legalmente a casa é sua. Seu filho está morando num imóvel seu. Senti como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Mas eu dei para ele. Fernando, disse seu Alberto sério, uma doação só é válida juridicamente se houver transferência oficial. Enquanto a escritura estiver no seu nome, você é o dono. E tem todos os direitos sobre o imóvel. Fiquei em silêncio processando aquilo. Seu Alberto, você pode me ajudar com uma coisa? Claro. Quero verificar a situação da casa. Pode fazer isso para mim? Posso sim. Me passa os dados e eu faço uma consulta. Passei todas as informações. Seu Alberto disse que em 2 dias teria uma resposta. Aquela noite não consegui dormir. Ficava revirando na cama, pensando em tudo. A casa era minha. Legalmente minha. Mas o que isso significava? O que eu podia fazer com essa informação? 2 dias depois, seu Alberto me ligou. Fernando, pode vir aqui no meu escritório? Fui até lá com o coração acelerado. Seu Alberto estava sério. Confirmado. A casa está registrada em seu nome, sem nenhuma transferência. Você é o proprietário legal. E agora? Agora você decide o que quer fazer. Você pode transferir a casa para o Lucas, como era sua intenção original, ou pode não transferir. E se eu não transferir?
A casa continua sendo sua. Você pode vender, pode alugar, pode pedir para seu filho sair. É seu imóvel. Senti um calafrio. Pedir para ele sair? Sim, legalmente você tem esse direito. Mas, Fernando, isso é uma decisão séria. Pensa bem antes de fazer qualquer coisa. Saí do escritório atordoado. Voltei para casa caminhando, mesmo com o sol quente batendo na cabeça. Helena, murmurei para o céu. O que eu faço? Passei os dias seguintes orando, refletindo, conversando com Padre Giovanni. Padre, eu descobri que a casa ainda está no meu nome. E o que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer transferir, porque era o que eu pretendia. Mas a outra parte sente raiva. Não é raiva, é decepção, tristeza, sensação de injustiça. Fernando, você não precisa decidir agora. Ore mais. Deus vai te mostrar o caminho. Enquanto eu lutava com essa decisão, a vida de Lucas e Bruna continuava. Mário me mostrava, de vez em quando, as postagens deles nas redes sociais, viagens de fim de semana para a praia, restaurantes caros, roupas de marca, e em nenhuma das fotos, nenhuma menção a mim. Era como se eu não existisse. Foi em meados de fevereiro que o telefone tocou. Era Lucas. Meu coração disparou. Fazia quase 2 meses que não falávamos. Alô? Oi, pai. A voz dele estava diferente, tensa. Lucas, filho, como você está? Pai, a gente precisa conversar. Claro, quer vir aqui? Não, é por telefone mesmo. Olha, a empresa onde eu trabalho está passando por uma reestruturação e eu fui rebaixado. Vou ganhar menos. Senti uma pontada de preocupação. Quanto menos? 30% a menos, e com todas as contas da casa está ficando apertado. Contas? Mas a casa está quitada. Sim, mas tem IPTU, condomínio, energia, água, internet. E a Bruna? Ela gosta de manter um padrão. Senti a raiva crescendo. Lucas, você me ligou depois de 2 meses para falar de dinheiro? Silêncio. Não é isso, pai. Então o que é? Por que você não me ligou no ano novo? Não respondeu minhas mensagens. Me ignorou completamente. E agora aparece com um problema de dinheiro. Pai, eu sei que eu errei. Eu sei. Mas agora eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Você não tem um dinheiro guardado? Algo que possa me emprestar? Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Lucas, eu vendi tudo que eu tinha para comprar aquela casa para você. Tudo. Minha oficina, meu terreno. Eu não tenho nada além da minha aposentadoria de R$ 1.200 por mês. Eu sei, pai, mas o quê? Você acha que eu tenho dinheiro escondido? Você acha que eu estou nadando em dinheiro enquanto moro num apartamento alugado? Pai, calma. Não, Lucas, eu não vou ficar calmo. Você me humilhou, me excluiu do Natal, me ignorou por 2 meses e agora vem me pedir dinheiro? A Bruna disse que talvez você tivesse alguma economia. A Bruna? A Bruna que passa o dia comprando roupa cara e viajando? É ela que está dizendo que eu tenho dinheiro? Pai, não fala assim dela. Eu falo como eu quiser, Lucas. Acordar. Você está sendo usado. Ele desligou na minha cara. Fiquei ali, tremendo de raiva, segurando o telefone. Mário, que tinha ouvido tudo, eu estava na mercearia dele quando a ligação chegou, veio até mim. Fernando, agora você sabe a verdade. Eles não querem você. Querem seu dinheiro. Ele é meu filho, Mário. E você é pai, não banco. Chega, Fernando. Chega de ser capacho. Aquela palavra me acertou como uma bofetada. Capacho. Era isso que eu tinha me tornado. Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervilhando. Sentei na mesa da cozinha e peguei a escritura da casa que estava guardada numa gaveta. Ali estava em letras pretas, Fernando Bagatini, proprietário. Olhei para aquele documento por um longo tempo e, pela primeira vez, pensei seriamente no que seu Alberto tinha dito. A casa era minha, e talvez fosse hora de lembrar isso ao meu filho. Os dias que se seguiram àquela ligação foram de muita reflexão. Eu não conseguia parar de pensar na frieza da voz de Lucas, na forma como ele tinha me ligado, apenas porque precisava de dinheiro, não porque sentia minha falta. Será que eu tinha sido apenas um provedor para ele? Apenas alguém que dava coisas? Conversei longamente com Padre Giovanni. Padre, eu estou pensando em vender a casa. Ele me olhou com atenção. Vender? Sim, a casa está no meu nome. Eu posso vender. Com o dinheiro compro um apartamento pequeno para mim.
garantindo minha moradia na velhice. E o resto eu uso para fazer algo de bom. E o Lucas? O Lucas é adulto. Ele trabalha. Ele pode alugar uma casa, como todo mundo faz. Padre Giovanni ficou em silêncio por um momento. Fernando, eu não vou te dizer o que fazer, mas vou te fazer algumas perguntas e você responde com honestidade para você mesmo. Tudo bem. Primeira pergunta. Por que você quer vender a casa? É por raiva ou por amor próprio? Pensei cuidadosamente. É por amor próprio. Eu preciso me valorizar. Preciso garantir meu futuro também. Segunda pergunta. Se você vender a casa, vai se sentir em paz ou vai se sentir culpado? Essa foi mais difícil. Não sei, padre, mas sei que se eu não fizer nada, vou continuar sendo ignorado e usado. Terceira pergunta. Você está disposto a enfrentar as consequências? Porque vender essa casa vai criar um conflito enorme. Estou, porque a consequência de não fazer nada é continuar morrendo por dentro todos os dias. Padre Giovanni assentiu. Então você já sabe o que fazer. Agora é entre você e Deus. Ore, e quando tiver certeza absoluta, haja. Passei as próximas 2 semanas em oração profunda. Senhor, me mostra o caminho, me dá sabedoria, me dá coragem. E aos poucos, a paz foi chegando. Não era uma paz feliz, era uma paz firme. A paz de quem sabe que está fazendo o certo, mesmo que doa. Procurei seu Alberto de novo. Alberto, quero vender a casa. Tem certeza? Absoluta. E o Lucas? Eu vou avisar ele, mas a decisão está tomada. Está bem, vou providenciar tudo. Conheço alguns corretores de confiança. Em 1 semana, a casa estava avaliada e à venda. O valor de mercado tinha subido. Agora valia R$450 mil. Liguei para Lucas. Ele atendeu no 3º toque. Oi, pai. Lucas, preciso falar com você, pessoalmente. Pai, eu estou muito ocupado essa semana. Não é pedido, Lucas. É necessário. Amanhã, 3 da tarde, aqui no meu apartamento. Você vem. A firmeza da minha voz o pegou de surpresa. Tá bom. No dia seguinte, Lucas chegou pontualmente às 3. Estava de terno, vindo direto do trabalho. Sentamos na sala. Não ofereci café. Não era uma visita social. Pai, o que é tão urgente? Respirei fundo. Lucas, eu vendi a casa. Ele ficou branco. Como assim vendeu a casa? A casa do Água Verde. Está à venda, já tem interessados. Pai, aquela casa é minha. Não, Lucas. Aquela casa é minha. Está no meu nome. Eu comprei, eu paguei, e eu nunca transferi a propriedade. Mas você disse que era para mim. E era. Mas as coisas mudaram. Que coisas? Você mudou, Lucas. Você me excluiu da sua vida. Me humilhou. Me ignorou. E só me procurou quando precisou de dinheiro. Pai, eu posso explicar. Não precisa explicar. Eu já entendi tudo. Você escolheu um caminho. E eu estou escolhendo o meu. Ele se levantou nervoso. Você não pode fazer isso. Eu moro lá. Eu tenho móveis, tenho vida lá. E você vai ter que encontrar outro lugar para morar. Estou te dando 60 dias. É tempo suficiente para achar um aluguel. 60 dias? Pai, você está louco? Não, Lucas. Estou lúcido pela primeira vez em muito tempo. E a Bruna? O que ela vai dizer? A Bruna que se preocupe com a Bruna. Você que se preocupe com você. Eu vou me preocupar comigo. Lucas começou a caminhar pela sala, passando as mãos pelos cabelos. Eu não acredito que você está fazendo isso. Depois de tudo o quê, Lucas? Depois de eu ter vendido minha oficina, meu terreno, depois de ter dado tudo para você, e você me agradecer me excluindo do Natal? A Bruna disse que era importante a gente criar tradições. A Bruna, você não tem voz própria? Você não tem coração? Ou ela arrancou isso de você também? Ele ficou vermelho. Não fala assim dela. Eu falo o que eu quiser. E vou te dizer mais. Essa mulher não te ama. Ela ama o que você pode dar para ela. E quando você não puder mais dar, ela vai embora. Você não conhece ela. Conheço o suficiente. Vi como ela me olhou desde o primeiro dia. Vi o desprezo nos olhos dela. E vi como ela te transformou num homem que eu não reconheço mais. Lucas ficou em silêncio, respirando pesado. O que você vai fazer com o dinheiro da venda? Vou comprar um apartamento pequeno para mim, garantir minha velhice. E o resto vou usar para ajudar jovens que querem aprender um ofício, em memória da sua mãe. Ao ouvir o nome de Helena,
Os olhos dele se encheram de lágrimas. A mãe ficaria com vergonha de você. Ele disse, baixinho. Aquilo doeu. Doeu muito. Mas respondi com firmeza. Não, Lucas. Sua mãe ficaria com vergonha de você. Ela te criou para ser honesto, grato, respeitoso, e você virou egoísta, ingrato e frio. Ele saiu batendo a porta. Fiquei ali, sozinho, com o coração apertado, mas a consciência tranquila. Tinha feito o que precisava fazer. Agora era esperar. A notícia da venda da casa caiu como uma bomba. No mesmo dia em que Lucas saiu do meu apartamento, ele foi direto contar para a Bruna. Sei disso porque 2 horas depois, meu telefone explodiu de mensagens. Primeiro, uma mensagem de Lucas. Pai, a Bruna está desesperada. Por favor, reconsidera. Depois, mensagens da própria Bruna. A primeira vez que ela me mandava mensagem diretamente. Fernando, não faz isso com a gente, por favor. Fernando, a gente pode conversar? Fernando, responde. Não respondi nenhuma. Na manhã seguinte, sábado, eles apareceram na minha porta. Juntos. Bruna estava diferente. Sem maquiagem elaborada, com o cabelo preso de qualquer jeito, de tênis e calça jeans. Parecia menor sem toda a produção. Fernando, precisamos conversar, disse ela, a voz tensa. Podem entrar. Eles entraram. Lucas ficou de pé, inquieto. Bruna sentou na borda do sofá. Fernando, olha, eu sei que as coisas não foram perfeitas entre a gente, começou ela. Eu sei que eu fui difícil, mas vender a casa é muito drástico. Não é drástico, é necessário. Mas a gente mora lá, a gente tem uma vida lá, e vão ter que construir uma vida em outro lugar. Lucas interveio. Pai, pelo menos espera mais um tempo, me dá 6 meses para a gente se organizar. 60 dias. Já está decidido. Bruna se levantou, agitada. Você não entende, a gente não tem dinheiro para alugar uma casa igual. Vamos ter que ir para um lugar menor, pior, então vão. Assim como milhões de brasileiros vivem. Mas a gente estava acostumado com aquela casa. Pois desacostumem. Ela olhou para Lucas esperando que ele fizesse algo. Mas Lucas apenas desviou o olhar. Fernando, eu peço desculpas, disse Bruna, e parecia que as palavras custavam a sair. Eu errei. Eu fui egoísta. Mas, por favor, não pune o Lucas por minha causa. Não estou punindo ninguém. Estou me valorizando. Como? Tirando a casa do seu próprio filho? A casa nunca foi dele. Era minha. Sempre foi. E agora vou usar o dinheiro dela para garantir minha segurança. Bruna mudou de tática. As lágrimas começaram a escorrer. Fernando, eu estou grávida. O silêncio foi absoluto. Lucas me olhou surpreso. Claramente era uma notícia nova para ele também. O quê? Disse Lucas virando-se para ela. Descobri ontem. Estou de 1 mês. Eu ia te contar hoje, disse ela olhando para Lucas. Depois virou para mim. A gente vai ter um bebê, Fernando. Você vai ser avô. E você quer tirar a casa do seu neto? Senti um aperto no peito. Um neto. Mas algo não batia. Bruna, se você descobriu ontem, como sabia que estava grávida para usar isso agora? Ela ficou vermelha. Eu suspeitava. Mentira. A voz veio de Lucas. Ele estava pálido. Você não está grávida. Você está mentindo. Lucas, você está mentindo para manipular meu pai. Como você sempre manipula todo mundo. Como você ousa. Chega. Lucas gritou. E foi a primeira vez que eu vi meu filho enfrentar ela. Chega, Bruna. Chega de mentiras. Chega de manipulação. Ela ficou branca. Lucas, Sai. O quê? Sai da casa do meu pai, agora. Lucas, você está exagerando. Sai! Bruna me lançou um último olhar de desprezo e saiu, batendo a porta. Lucas desabou no sofá, com o rosto entre as mãos. Sentei ao lado dele. Filho, pai, eu estraguei tudo, absolutamente tudo. Lucas, você tinha razão. Sobre ela. Sobre tudo. E eu fui cego, burro, ingrato. Ele começou a chorar. Um choro de desespero, de arrependimento. Eu perdi minha mãe. Que agora estou perdendo você também. Coloquei a mão no ombro dele. Você não está perdendo, mas precisa mudar. De verdade. Eu sei. Eu sei. E eu quero. Pai, eu quero ser o homem que a mãe criou. Não esse estranho que eu virei. Ficamos ali, em silêncio, pai e filho tentando encontrar um caminho de volta. Depois de um tempo,
Lucas levantou a cabeça. Pai, você vai mesmo vender a casa? Vou. Ele assentiu. Eu entendo. E eu aceito. Eu mereço. Mas posso te pedir uma coisa? Fala, me deixa te ajudar a encontrar um apartamento bom para você. Quero ter certeza de que você vai ficar bem. Olhei para meu filho e vi, talvez pela primeira vez em anos, sinceridade verdadeira. Tudo bem. E pai, quando você criar esse fundo para os jovens aprenderem ofícios, posso participar? Ajudar de alguma forma? Senti os olhos marejarem. Pode, filho. Ele me abraçou. E dessa vez, era um abraço verdadeiro. Eu te amo, pai. E vou passar o resto da vida provando isso. Eu também te amo, Lucas. Naquele momento senti que havia esperança. Lucas voltou para a casa do Água Verde naquela tarde, mas não ficou lá muito tempo. Ele me ligou às 10 da noite. Pai, eu terminei com a Bruna. Filho, não, pai. Foi a decisão certa. Eu abri os olhos. Finalmente. E ela? Ela disse que vai voltar para a casa dos pais. Que eu sou um fracasso, que eu nunca vou dar para ela o que ela merece. E sabe de uma coisa? Ela está certa. Eu nunca vou dar porque o que ela quer não é amor, é dinheiro, status, aparência. Onde você está agora? Na casa ainda. Mas vou sair amanhã. Posso dormir aí no sofá por uns dias enquanto procuro um lugar? Claro, filho. Vem para casa. E assim, Lucas voltou. Não foi fácil. Os primeiros dias foram tensos. Ele chegou com 2 malas e uma expressão de derrota. O apartamento era pequeno para 2 adultos, mas a gente se ajeitou. Ele dormia no sofá-cama da sala. Acordava cedo para o trabalho. Voltava à noite cansado. Nos fins de semana, procurávamos apartamentos pequenos para alugar. Lucas insistiu em dividir o aluguel comigo quando encontrássemos um lugar, mesmo eu dizendo que não precisava. Pai, eu preciso aprender a me sustentar, a ser responsável. Você me mimou demais e eu me acostumei mal. Foram semanas difíceis, mas também semanas de reaproximação. Voltamos a tomar café juntos todas as manhãs. Voltamos a conversar de verdade, sobre a vida, sobre Helena, sobre erros e acertos. Uma noite, enquanto jantávamos um macarrão simples que eu tinha feito, Lucas me contou. Pai, a Bruna me ligou hoje. E? Disse que está arrependida, que quer voltar. Meu coração apertou. E você? Disse não. Pela primeira vez na vida coloquei um limite. E sabe o que ela disse? O quê? Que eu ia me arrepender. Que sem ela eu não sou nada. Ele deu uma risada amarga. Talvez ela tenha razão. Mas prefiro não ser nada sendo eu mesmo do que ser alguma coisa sendo falso. Senti um orgulho imenso dele naquele momento. A casa do Água Verde foi vendida em março. Um casal jovem comprou, por R$440 mil. Com o dinheiro, comprei um apartamento de 2 quartos em um prédio simples, mas bem localizado, pertinho da igreja e da mercearia do Mário. Custou R$220 mil. Quitado. Sobraram 220 mil. Conversei com o padre Giovanni sobre como usar esse dinheiro para honrar Helena e ajudar jovens. Ele me apresentou a um projeto social da paróquia que oferecia cursos profissionalizantes para jovens de baixa renda. Fernando, se você investir esse dinheiro aqui, podemos expandir, criar oficinas de mecânica, elétrica, marcenaria, dar oportunidade para centenas de jovens. É isso que eu quero, padre. Criamos o Fundo Helena Bagatini, Educação e Trabalho. Com o dinheiro reformamos um galpão que a paróquia tinha. Compramos ferramentas, equipamentos, contratamos instrutores. Lucas trabalhou ao meu lado em cada etapa. Nos fins de semana, ia comigo ao galpão ajudar na pintura, na organização. Foi lindo ver meu filho de macacão velho pintando paredes, carregando caixas, sorrindo. Pai, fazia tempo que eu não me sentia útil de verdade, disse ele um sábado, enquanto montávamos uma bancada de trabalho. É bom trabalhar com as mãos, né? É. Me faz lembrar de quando eu era moleque e ia na sua oficina. Você me ensinava a trocar óleo, a verificar freio. Eu amava aquilo. Por que parou? Ele ficou quieto por um momento. Porque a Bruna dizia que era coisa de pobre, que eu precisava ser mais sofisticado. E você acreditou? Acreditei. E me perdi. Mas agora estou me encontrando de novo. A inauguração do projeto foi em maio. Convidamos a comunidade toda. Mais de 100 pessoas apareceram.
Jovens interessados, pais, membros da igreja, vizinhos. Padre Giovanni benzeu o espaço. Seu Mário fez um discurso emocionado sobre trabalho honesto. E eu, tremendo de nervosismo, falei ao microfone. Esse projeto é em memória da minha esposa Helena, que sempre acreditou que educação e trabalho são as chaves para mudar uma vida. Ela não está mais aqui, mas seu legado continua, e continuará através de cada jovem que passar por essas portas. Quando terminei, Lucas veio até mim e me abraçou chorando. A mãe estaria tão orgulhosa, pai. E de você também, filho. A vida foi, aos poucos, voltando a fazer sentido. Lucas conseguiu uma promoção no trabalho, não na empresa antiga, mas em uma nova onde ele começou com humildade, num cargo mais baixo e foi subindo por mérito. Ele alugou um apartamento pequeno próximo ao meu, simples, mas dele. E todo domingo, religiosamente, almoçávamos juntos, às vezes na minha casa, às vezes na dele. Foram meses de reconstrução. Não foi fácil. Houve momentos de dor, de saudade de como as coisas eram antes, mas havia algo novo. Havia verdade. E eu havia recuperado não apenas meu filho, havia recuperado minha dignidade. Setembro chegou trazendo o frio de volta a Curitiba. O céu cinza, as manhãs geladas, o cheiro de pinhão assado nas ruas. Eu e Lucas tínhamos voltado a ter uma relação boa. Não era perfeita. Ainda havia feridas em processo de cura, mas era real. O projeto do Fundo Helena estava crescendo. Já tínhamos 15 jovens matriculados nos cursos de mecânica e elétrica. Era gratificante ver aqueles meninos e meninas aprendendo, se desenvolvendo, ganhando esperança. Foi numa quinta-feira à tarde, quando eu estava no galpão supervisionando uma aula de mecânica básica, que meu celular tocou. Era um número que eu não tinha salvo. Alô? Fernando, é a Bruna. Meu sangue gelou. Bruna, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso muito conversar com você, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre o Lucas. E sobre mim. Por favor. Só meia hora. Hesitei. Onde? Na cafeteria perto da Praça do Boqueirão. Amanhã às 3? Está bem. Desliguei e fiquei pensando o que ela poderia querer. No dia seguinte, cheguei à cafeteria 5 minutos adiantado. Bruna já estava lá, sentada numa mesa do canto. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas, o cabelo mais simples, roupa discreta. Fernando. Obrigada por vir. Sentei em frente a ela. O que você quer, Bruna? Eu queria pedir desculpas. Olhei para ela, tentando identificar se era sinceridade ou manipulação. Desculpas? Sim. Eu errei. Errei muito. Tratei você mal, manipulei o Lucas, fui egoísta, fútil. E agora estou pagando por isso. Como assim? Eu voltei para a casa dos meus pais e está sendo um inferno. Meu pai não para de me lembrar que eu joguei fora um casamento bom, um marido trabalhador. Minha mãe me trata como uma decepção. E eu estou sozinha. Não disse nada, apenas esperei. Fernando, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Mas como está o Lucas? Ele está bem. Trabalhando, focado, reconstruindo a vida dele. Ele está com alguém? Não. E não é da sua conta. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Eu ainda amo ele. Bruna, você nunca amou o Lucas. Você amou o que ele podia te dar. Não é verdade. Então por que só veio atrás dele quando ele te dava casa, carro, viagens? E sumiu quando ele perdeu tudo? Ela ficou em silêncio. Eu estava confusa. Eu fui criada achando que felicidade era ter coisas. Meus pais sempre me ensinaram que status importa, que aparência importa. E eu acreditei. Mas agora eu vejo que estava errada. Você vê ou está dizendo isso porque está sozinha? Ela começou a chorar. Eu não sei, Fernando. Eu realmente não sei. Só sei que eu sinto falta dele. Da vida que a gente tinha. Eu estou tentando mudar. Mudar como? Comecei a fazer terapia. Estou procurando emprego de verdade. Não mais essas coisas de marketing que não levavam a nada. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Olhei para ela e pela primeira vez vi algo parecido com vulnerabilidade genuína. Bruna, mesmo que tudo isso seja verdade, não depende de mim. Depende do Lucas. Eu sei. Mas você acha que ele me daria uma chance? Não sei. Mas se for falar com ele, vai ter que ser com humildade de verdade. Sem manipulação, sem drama, com honestidade.
Você deixaria eu falar com ele? Eu não controlo a vida dele. Ele é adulto. Mas vou te dizer uma coisa. Se você machucar meu filho de novo, você vai ter que responder para mim. Ela assentiu. Entendo. Saí daquela cafeteria confuso. Não sabia se Bruna tinha realmente mudado ou se era só mais uma artimanha. Contei tudo para Lucas naquela noite. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Ela quer falar comigo? Quer. E você acha que eu deveria? Filho, isso é uma decisão sua. Mas te digo uma coisa. Se for conversar com ela, vá com a cabeça firme. Não se deixe levar por pena ou por saudade. Vá com a razão. Eu vou pensar. 3 dias depois, Lucas me disse que ia encontrar Bruna. Mas só para conversar. Para ter um fechamento. Não para voltar. Eles se encontraram num café. Lucas me contou depois. Bruna chorou. Pediu perdão, disse que estava mudando. Lucas ouviu tudo, agradeceu pela sinceridade, mas foi claro. Bruna, eu te desejo felicidade. De verdade. Mas o que a gente tinha acabou. Eu não sou mais aquele homem que você conheceu. E você precisa descobrir quem você é sem depender de ninguém. Ela aceitou. Foi difícil, mas aceitou. E pela primeira vez, Lucas sentiu que tinha se libertado de verdade. Outubro trouxe as primeiras flores de primavera. Curitiba ficava linda nessa época, com os ipês floridos pintando a cidade de amarelo e roxo. O projeto do Fundo Helena estava indo muito bem. Tínhamos agora 25 jovens, e 3 deles já tinham conseguido emprego através das habilidades que aprenderam. Um deles, Mateus, um garoto de 18 anos que tinha vindo de uma família muito pobre, me procurou um dia. Seu Fernando, eu queria agradecer por tudo. Imagina, Mateus, você que se esforçou. Não. O Senhor me deu uma chance que eu nunca teria. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, e o Senhor acreditou em mim. Vi lágrimas nos olhos dele. Mateus, você sabe por que eu criei esse projeto? Por causa da sua esposa, né? Sim, mas também porque eu sei o que é não ter nada. Meus pais chegaram ao Brasil sem um centavo, e foram pessoas boas que deram chances para eles. Eu estou só passando isso adiante. Ele me abraçou, e eu me emocionei também. Lucas, que estava lá ajudando naquele dia, viu tudo e depois me disse, mas pai, você está mudando vidas. De verdade. A gente está mudando, filho. Você também está aqui. É. E eu nunca me senti tão realizado. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Uma repórter do jornal local veio fazer uma matéria sobre o projeto. Ela entrevistou a mim, ao padre Giovanni, e a alguns dos jovens. A matéria foi publicada com o título Mecânico aposentado, honra esposa falecida, criando oportunidades para jovens carentes. A repercussão foi enorme. Recebemos doações de ferramentas, de materiais, de dinheiro. Empresas locais entraram em contato oferecendo parcerias. E o projeto cresceu ainda mais. Conseguimos adicionar um curso de marcenaria e um de costura industrial. Dona Teresa, minha vizinha, se ofereceu para ensinar costura para as meninas. Seu Mário doou alimentos para fazermos um lanche para os jovens. A comunidade inteira se uniu. Foi lindo de ver. Mas a maior surpresa veio em novembro. Lucas chegou em casa num sábado com uma expressão estranha. Pai, preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. Quando ele falava assim, eu sempre ficava preocupado. Fala, filho. Eu conheci uma pessoa. Pisquei. Uma pessoa? Uma mulher. Ela é voluntária no projeto. No projeto? Sim. Ela começou a ir lá há umas 3 semanas. Ensina matemática básica para os jovens. Ela é professora. Senti uma alegria crescendo no peito. E a gente conversou bastante. Ela é diferente, pai. Simples, humilde, dedicada, sorriso bonito. E ela me olha com respeito, não com interesse. Como ela se chama? Camila Rodrigues. Tem 30 anos. É professora de matemática em uma escola municipal. E você gosta dela? Ele sorriu meio envergonhado. Gosto, mas estou com medo, pai. Medo de estragar de novo. Lucas, você não é mais aquele homem. Você aprendeu, você cresceu. E se eu não for bom o suficiente para ela? Filho, seja você mesmo. Honesto, trabalhador, humilde. Se ela te quiser assim, é porque é a pessoa certa. Nos fins de semana seguintes, Lucas começou a passar mais tempo no projeto. Ajudando, ele dizia. Mas eu sabia que era para ficar perto de Camila. Eu a conheci numa tarde.
Era uma moça bonita, de jeito simples, olhos gentis, sempre com um sorriso nos lábios. Seu Fernando, é uma honra conhecer o senhor. O Lucas fala muito do senhor. Imagina, a honra é minha. Obrigado por ajudar os jovens. Eu amo ensinar, e quando vi esse projeto, soube que precisava participar. Conversamos por alguns minutos. Ela me contou que tinha perdido o pai jovem, que a mãe a criou sozinha com muito sacrifício, que ela entendia o valor do trabalho honesto. Quando ela foi embora, puxei Lucas de lado. Essa moça é especial. É, pai, muito. Então não perde tempo. Vida é curta. Lucas riu. Vou tentar. E tentou. Começaram a sair. Cafés simples, caminhadas na praça, conversas longas. Camila o conheceu de verdade, sem dinheiro, sem casa própria, sem ostentação. Apenas Lucas, trabalhador, humilde, em reconstrução. E ela gostou do que viu. Em dezembro, Lucas a trouxe para jantar em casa oficialmente. Preparei um jantar italiano, receita da minha mãe, polenta com molho de carne, salada, pão caseiro. Camila comeu tudo, elogiou cada prato, ajudou a lavar a louça, conversou comigo sobre Helena, sobre a vida. Quando ela foi embora, Lucas ficou. E aí, pai? O que achou? Achei que você encontrou uma mulher de verdade, que te ama pelo que você é, não pelo que você tem. Ele sorriu feliz. Eu também acho, pai. Então segura ela e trata ela bem. Vou tratar, prometo. E naquele momento, olhando para meu filho feliz, de verdade feliz, senti que tudo tinha valido a pena. Todas as lágrimas, toda a dor, toda a luta, porque agora ele estava livre. Livre para ser quem realmente era e para amar de verdade. O ano de 2024 terminou de forma muito diferente de como tinha começado. No Natal daquele ano, tivemos uma ceia linda em meu apartamento. Estavam presentes eu, Lucas, Camila, seu Mário, Dona Teresa, Padre Giovanni e alguns dos jovens do projeto que não tinham família para passar a data. A mesa estava farta, nada luxuoso, mas feito com amor. Peru assado, farofa, arroz à grega, salada, rabanada. Lucas fez questão de fazer um brinde. Eu quero agradecer a Deus por este ano. Foi o ano mais difícil da minha vida, mas também o mais transformador. Perdi coisas materiais, mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei meu pai de volta. Ganhei a mim mesmo de volta. E ganhei a oportunidade de amar de verdade. Ele olhou para Camila, que sorriu emocionada. Feliz Natal a todos. Todos brindaram e foi uma noite de muita alegria. Quando todo mundo foi embora e ficamos só eu e Lucas arrumando a cozinha, ele me disse: Pai, eu quero pedir a Camila em casamento. Meu coração se encheu de felicidade. Filho, quando? No ano novo, na virada. Eu vou levar ela para a praça onde a gente teve nosso primeiro encontro de verdade e vou pedir. Você tem certeza? Absoluta. Ela é a mulher da minha vida, pai. Eu sei disso. Então você tem minha bênção e todo o meu amor. No dia 31 de dezembro, Lucas estava nervoso como eu nunca tinha visto. Pai, e se ela disser não? Ela não vai dizer não, filho. Confia. E se eu estragar tudo? Você não vai estragar. Seja você mesmo, sincero. Ele saiu de casa às 11 da noite, todo arrumado, com o anel no bolso. Eu fiquei acordado, ansioso, esperando. À 00:15, meu celular tocou. Era uma videochamada de Lucas. Atendi. Ele estava na praça, com Camila ao lado dele, os dois sorrindo, chorando. Pai, ela disse sim. Camila apareceu na tela mostrando a mão com o anel. Um anel simples de prata, que Lucas tinha comprado com o próprio salário. Seu Fernando, eu vou ser sua nora. Bem-vinda à família, minha filha. Chorei de felicidade. Meu filho tinha encontrado o amor de verdade. Os meses seguintes foram de preparativos. Lucas e Camila decidiram fazer um casamento simples na igreja, com recepção no salão da paróquia. Nada de luxo, pai. Queremos algo com significado, não com ostentação, disse Lucas. Ofereci ajuda financeira, mas Lucas recusou. Não, pai. Dessa vez eu vou fazer tudo com meu próprio dinheiro, com dignidade. Fiquei orgulhoso. O casamento foi marcado para abril, e eu ajudei no que pude. Decoração, organização, convidados. Camila era uma noiva tranquila, sem frescuras. Escolheu um vestido bonito, mas simples, comprado em uma loja popular.
Seu Fernando, eu não preciso de um vestido de 10 mil reais para ser feliz. Preciso do Lucas ao meu lado. O resto é detalhe. Essa moça tinha conquistado completamente meu coração. Uma semana antes do casamento, Lucas me procurou. Pai, eu queria te pedir uma coisa. Fala, filho. Você aceita ser meu padrinho? Senti os olhos marejarem. Filho, eu seria honrado. E eu queria que você me levasse até o altar, no lugar da mãe. Dessa vez, não consegui segurar as lágrimas. Seu mãe estaria tão feliz, Lucas. Eu sei. E eu sinto ela perto, pai. Sinto que ela está vendo tudo. Ela está, tenho certeza. No dia do casamento, acordei com o coração acelerado. Vesti meu terno, o mesmo que tinha usado no casamento dele com Bruna, mas dessa vez com um sentimento completamente diferente. A igreja estava linda, decoração simples com flores brancas e amarelas. Camila estava radiante. O vestido simples realçava sua beleza natural. Lucas estava nervoso, mas feliz. Quando a música começou e Camila entrou, acompanhada pelo padrasto, o pai tinha falecido. Vi meu filho chorar de emoção pura. A cerimônia foi emocionante. Padre Giovanni falou sobre amor verdadeiro, sobre construir uma família baseada em respeito e fé. Quando Lucas e Camila trocaram os votos, não havia um olho seco na igreja. Camila, você me ensinou que eu posso ser amado pelo que eu sou. Prometo te respeitar, te honrar e construir uma vida simples, mas cheia de amor ao seu lado. Lucas, você me mostrou que homem de verdade existe. Prometo estar ao seu lado nas alegrias e nas dificuldades e amar você todos os dias da minha vida. Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja inteira aplaudiu. A recepção foi linda. Comida boa, música ao vivo, gente feliz. Lucas me puxou para dançar. Obrigado, pai, por tudo, por não ter desistido de mim. Eu nunca desistiria, filho. Eu sei. E agora eu vou ser um marido que você possa ter orgulho. E um dia, um pai que vai criar meus filhos com os valores que você me ensinou. Você já é motivo de orgulho, Lucas. Aquela noite foi mágica. E quando tudo acabou e os noivos foram embora para a lua de mel, um fim de semana simples em uma pousada na serra, voltei para casa com o coração em paz. Meu filho estava feliz. Meu filho estava inteiro. E eu, Fernando Bagatini, mecânico aposentado, viúvo, pai, tinha cumprido meu papel. Tinha ensinado meu filho o que realmente importa. Não é ter, é ser. 2 anos se passaram desde o casamento de Lucas e Camila. Muita coisa mudou nesse tempo. O Fundo Helena Bagatini cresceu de forma que eu nunca imaginei. Agora tínhamos parcerias com 3 empresas grandes de Curitiba que contratavam nossos jovens formados. Mais de 100 jovens já tinham passado pelos nossos cursos e a maioria estava empregada. Mateus, aquele garoto que me agradeceu anos atrás, agora era instrutor de mecânica no próprio projeto. Ele voltou para ensinar outros jovens como ele. Lucas e Camila estavam vivendo em um apartamento pequeno, mas aconchegante. Ele tinha sido promovido novamente no trabalho. Ela continuava dando aulas na escola municipal e ajudando no projeto aos fins de semana. E eu estava vivendo uma fase de paz que nunca tinha experimentado antes. Meu apartamento era simples, mas era meu. Quitado, seguro. Tinha meus amigos. Seu Mário, Dona Teresa, Padre Giovanni, os jovens do projeto. Tinha minha rotina. Acordar cedo, ir à igreja, trabalhar no projeto, almoçar com Lucas aos domingos. E tinha, finalmente, dignidade. Foi numa tarde de setembro, quase 3 anos depois de tudo ter começado, que recebi uma ligação inesperada. Alô? Fernando, é o Alberto. O advogado, tudo bem? Tudo, Alberto. E você? Bem, olha, eu recebi uma ligação hoje que você precisa saber. Meu coração acelerou. O que foi? A Bruna entrou em contato comigo. Ela quer conversar com você. Senti um frio na barriga. Bruna, por quê? Ela não disse, mas pediu seu telefone. Eu disse que só passaria se você autorizasse. Fiquei em silêncio, pensando. Pode passar, Alberto. Vamos ver o que ela quer. 2 horas depois, Bruna me ligou. Fernando, obrigada por aceitar falar comigo. O que você quer, Bruna? Eu queria te ver. Pessoalmente. Tenho algo para te dizer. Hesitei, mas acabei concordando.
Marcamos em uma cafeteria no centro. Quando cheguei, Bruna já estava lá. Ela estava muito diferente da última vez que a tinha visto. Mais magra, cabelo mais curto, roupa simples, mas havia algo de diferente em seus olhos. Uma leveza que não existia antes. Fernando, obrigada por vir. Sentei. O que você quer, Bruna? Ela respirou fundo. Eu queria te agradecer. Fiquei confuso. Agradecer? Por quê? Por ter vendido aquela casa. Por ter me mostrado, mesmo sem querer, que eu estava vivendo uma mentira. Não disse nada. Apenas ouvi. Quando você vendeu a casa e o Lucas terminou comigo, eu entrei em depressão. Voltei para a casa dos meus pais. Me senti um fracasso total. Mas foi o melhor que aconteceu comigo. Como assim? Comecei a fazer terapia, de verdade, e comecei a enxergar quem eu realmente era. Uma pessoa vazia que só valorizava coisas superficiais, que usava pessoas, que nunca tinha amado de verdade. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Fiquei quase 1 ano em terapia. Depois comecei a fazer trabalho voluntário, em um abrigo de crianças. E foi lá que eu entendi o que é ter propósito de verdade. E agora? Agora eu trabalho no abrigo. Não ganho muito, mas é o que me faz feliz. Conheci um homem lá, um assistente social. Simples, dedicado, de coração enorme. A gente está namorando há 6 meses. E pela primeira vez, Fernando, eu estou amando alguém de verdade. Pelo que ele é, não pelo que ele tem. Senti uma emoção estranha, uma mistura de alívio e alegria. Fico feliz por você, Bruna. Fernando, eu sei que eu estraguei tudo, que eu machuquei você e o Lucas, e eu queria pedir perdão, de coração. Olhei para ela e vi sinceridade verdadeira. Eu te perdoo, Bruna, e desejo felicidade para você. Obrigada. E como está o Lucas? Ele está feliz, casado com uma mulher incrível, trabalhando, construindo uma vida digna. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Ele merece. Ele sempre mereceu. Eu que não conseguia ver. E agora você vê. Agora eu vejo. Nos despedimos com um abraço. E eu saí daquela cafeteria com o coração em paz. Até Bruna tinha encontrado seu caminho. 1 semana depois, Lucas e Camila me chamaram para jantar em um restaurante. Era estranho, porque normalmente a gente comia em casa. Mas eles insistiram. Quando cheguei, eles estavam nervosos, sorrindo. Pai, a gente tem uma notícia. Meu coração disparou. Que notícia? Camila segurou a mão de Lucas e disse com os olhos brilhando. A gente vai ter um bebê. Senti as pernas fraquejarem. Segurei na mesa. Um bebê? Vocês vão ter um filho? Vamos! Você vai ser avô, pai! Comecei a chorar. Ali mesmo, no meio do restaurante. Meu Deus, meu Deus! Lucas se levantou e me abraçou. A gente queria que você fosse o padrinho. Eu seria honrado, muito honrado. Camila também me abraçou. Seu Fernando, esse bebê vai ter o melhor avô do mundo. Naquela noite voltei para casa caminhando mesmo com o frio. Olhei para o céu estrelado e sussurrei. Helena, você está vendo? A gente vai ter um neto. Nosso Lucas vai ser pai. E eu sei que ele vai ser um pai incrível porque aprendeu com você. Senti uma paz profunda. Tudo tinha feito sentido. A dor, a perda, a humilhação, a luta, tudo tinha me levado até ali, até esse momento de plenitude. 6 meses depois, no dia do nascimento do meu neto, eu estava na sala de espera do hospital, nervoso como nunca. Seu Mário estava comigo, assim como Dona Teresa e Padre Giovanni. Quando a enfermeira saiu e disse, é um menino, mãe e bebê passam bem, eu desabei em lágrimas. Lucas saiu da sala com o bebê nos braços e veio até mim. Pai, conhece seu neto, Roberto Fernando Bagatini. Peguei aquele bebezinho nos braços, olhei para aquele rostinho pequenininho e senti como se o tempo tivesse fechado um círculo. Roberto, o nome do meu pai. O nome que Helena sempre disse que seria o nome do nosso neto. Bem-vindo, Roberto, sussurrei. Seu avô e sua avó estão muito felizes. Camila da cama sorriu. Seu Fernando, o senhor vai ensinar ele tudo que ensinou para o Lucas, né? Vou ensinar ele sobre trabalho honesto, sobre dignidade, sobre amor verdadeiro. Lucas colocou a mão no meu ombro. Obrigado, pai, por tudo, por ter me ensinado o que realmente importa, por não ter desistido de mim, por ter me mostrado que a gente colhe o que planta.
Olhei para meu filho, para minha nora, para meu neto, e soube que tinha cumprido minha missão. Não era sobre a casa de 380 mil, não era sobre dinheiro, sobre bens materiais. Era sobre valores, sobre caráter, sobre amor verdadeiro. E esses eu tinha plantado fundo no coração do meu filho. E agora ele plantaria no coração do filho dele. A colheita estava completa e era abundante. Obrigado por acompanhar essa jornada. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de dignidade e amor verdadeiro. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão tocar sua alma. Que Deus abençoe você e sua família.